Muito bem. O senhor, quando esteve aqui, teve, na verdade, com o Bernardo, né? Exatamente. Eu vi Ele depois. era o último dia dele. Mas eu que fiz, na verdade, a análise do processo, depois quando a gente recebeu aqui a cópia do processo. Gilson, ele pontuou, né? Que na nossa visão, a partir do momento que está judicializado, sem decisão, a casa fica amarrada, né? Mas eu estou à disposição. Se o senhor achar que a gente pode fazer, o seu interesse nosso é ajudar a desenrolar os problemas. Na verdade, a primeira pergunta é se há o interesse da parte de vocês, né? Por que eu imagino que talvez haja, né? Que aqui, ó, olhando o mapa aqui, o que acontece? Aqui, ó, esse é o... Desculpa. Esse daqui é o bairro Xangri-Lá. Sim. O bairro Xangri-Lá, ele está no limite de 3 municípios, né? Aqui você tem essa parte aqui que é Belo Horizonte, tem essa parte aqui que é Contagem, essa parte aqui que é Ribeirão das Neves. Esse bairro foi aprovado em 1953, né? Pelo meu avô lá, que é a empresa da família. Né? E essa parte aqui, grande parte já foi vendida, ocupada, já é um bairro, né? O loteamento é de 53, agora já é um bairro, né? Aqui também, essa parte aqui não está ocupada ainda. E essa parte aqui é de Belo Horizonte. Então o loteamento aprovado em 1953 em Contagem, registrado em Betim, que era a comarca responsável por... Estava tudo certo, estava tudo ok. Né? E na época, como é anterior à lei 6766, né, de 79, se não precisava urbanizar. Né? Atualmente, você aprova o loteamento para urbanizar. Mas na época não precisava. Tanto é que tem parte, por exemplo, aqui que não está completamente urbanizada, não tem problema nenhum em relação a Ribeirão das Neves. Em 1982, Belo Horizonte entrou em um acordo com a Prefeitura de Contagem e esse pedaço do loteamento, que era Contagem, passou para Belo Horizonte. Isso, ou seja, 30 anos depois do loteamento ter sido aprovado, regularizado, já estava um monte de lote, já tinha sido vendido, já estava virando um bairro. Né? E aí passou para Belo Horizonte, mas na época não tinha ainda viabilidade comercial essa parte, até e minha família utilizava como sítio, então não vendeu, ficou vendendo aqui os lotes, ou construindo aqui, e essa parte ficou preservada por falta de interesse comercial. Né? E em 1997, 98, né, a empresa decidiu, falou, não, vamos construir alguma coisa aqui na parte de Belo Horizonte. Aí que a gente descobriu que o loteamento, apesar de ter passado para Belo Horizonte e... Aqui constava como não aprovado. Constava como não aprovado. Mas, desde 1983, passou em 1982, desde 1983 a Prefeitura vinha cobrando IPTU lote a lote, de acordo com a planta aprovada em Contagem. Quer dizer, né? Por isso que, né, na época, né, o meu tio que estava à frente da empresa entendeu que estava tudo certo, porque estava cobrando IPTU igualzinho, comprava, né, em Contagem. E, bom, aí a gente primeiro foi lá tentar conversar e tal. Em resumo, Belo Horizonte não quis aceitar, a gente foi obrigado a entrar com uma ação. Eu vi. Que até trata de forma adequada a questão, assim, juridicamente, até porque o escritório do Rodrigo é um escritório muito bom, assim, tá bem, a tese está bem descrita, né? E por que eu estou aqui, né? Por que eu penso que talvez seja interesse né, da Câmara aqui, do vereador? Porque o que acontece? Aqui está vazio, já teve até uma reportagem dos Estados Unidos, que é o único bairro de Belo Horizonte que tem um habitante só, que é o Caseiro. Não sei, porque 11 lotes aqui são do meu tio, o Caseiro que mora lá. E já teve várias tentativas de invasão, o pessoal do Dandara, que fica mais ou menos aqui, então a gente é obrigado a ficar vigiando o tempo todo. Né? E o município está deixando de arrecadar, porque a gente entrou com uma ação no município para... a gente não está pagando IPTU, obviamente, porque se não existe lote, como é que a gente vai pagar IPTU de lote? A gente entrou com uma ação para ressarcir os últimos 5 anos de IPTU, né? E o município vai perder, porque a gente já não está pagando IPTU, né? Porque não pode cobrar IPTU se não reconhece o lote. Né? E está deixando de arrecadar porque a gente não pode construir, então não arrecada o ITBI, porque não pode vender, não pode construir, não arrecada depois ISS, quer dizer, e está limitando o bairro aqui. Né? E não tem, eu já tive lá em
audiência com o juiz, né? E a argumentação da prefeitura, a prefeitura não tem o que falar. Né? Ela usou uma argumentação que é, por exemplo, APP. A gente reconhece que tem APP. A gente fez um levantamento, contratamos uma empresa, fizemos um levantamento, tem algumas nascentes aqui, tem um laguinho aqui, a gente fala, não tem problema. O que for APP, reconhece o loteamento, caracteriza o lote como APP, então não pode construir, ok, não tem problema nenhum. Né? Aí a outra argumentação que a prefeitura utilizou foi, não, mas o loteamento não está de acordo com o que determina a lei atual. Mas claro que não está de acordo. O loteamento de 53, a última lei é de 79, é óbvio que não está de acordo. Né? Então está fora dos parâmetros, é muito adensado, é claro. Se você for no centro de Belo Horizonte, você vai ver uma série de coisas que estão em desacordo com a regra atual. Se fosse construir agora, seria diferente. Então, assim, você não pode retroagir a lei, né? Então, assim, não existe argumento da prefeitura. E eu entendo que nós, obviamente, estamos sendo prejudicados, né? Mas eu entendo que o município também está sendo prejudicado. Está deixando de arrecadar, são 800 lotes aqui. Está deixando de arrecadar, tá correndo risco daqui virar uma favela. Quer dizer, a gente tem que ficar vigiando. E se algum dia a gente não conseguir? Já houve várias tentativas de invasão. E se algum dia eu tenho que ir lá, às vezes eu já fui lá umas 4, 5 vezes no meio da noite. Chama a polícia e tal, e tira o pessoal. E se um dia não conseguir isso daqui virar um favelão? Prefeitura aí que não vai receber IPTU mesmo, que aí vai virar... Eu entendo a sua ponderação. A minha dúvida é só, e foi isso que eu ponderei quando o assunto me chegou, apesar de não ter sido comigo a primeira conversa. Aqui, vamos lá. Lei para regularização não é possível. O que é possível é uma pressão sobre a prefeitura para que ela reconheça. Por que não é possível? É porque não se trata de criar uma zona de isenção. Há uma disputa judicial sobre se esse loteamento já existe ou não existe. Eu entendo o seu argumento. Tendo a acreditar que vocês têm razão, o loteamento já existe, que ele estava aprovado, independentemente registrado em cartório. Do que o município de Belo Horizonte e o município de Contagem tenham feito depois. Para mim, isso está na seara do ato jurídico perfeito. Exatamente. Agora, se é ato jurídico perfeito, não demanda lei posterior. O que poderia acontecer é uma pressão sobre a prefeitura por conta desses outros problemas. Isso. Assim, e aí, nisso a gente, claro, eu posso tentar ajudar no que for possível, em que pese o prefeito ser uma pessoa irracível, né? E até sei te dizer que a chance do prefeito caminhar na direção de vocês é próxima de zero, porque o prefeito acha que as invasões, tudo bem, não tem problema. Então, assim, a forma como o prefeito vem tratando a questão do da ocupação da cidade é uma forma de despreocupação. A preocupação dele está claramente zerada. Tanto é que ele falou que não vai fazer nada para desocupar nenhuma das ocupações da cidade. Né? Já declarou e realmente mandou recuar. A Procuradoria recuou de todas as ações relativamente à desocupação de áreas. Que é, para mim, um equívoco, porque vai indo, nós vamos favelizando a estrutura da cidade em detrimento do interesse das pessoas. É porque você é a favor do empreendedor. Não, filho. É a questão da pessoa que mora lá, porque a pessoa vai ocupar uma área. Não, o pessoal do bairro... Não dá conta, mas aí eu queria ver assim, o que você tinha em mente, porque talvez eu não esteja vendo alguma coisa que você está vendo que a gente possa tentar ajudar. Então, o que eu imaginei, tem uma ação, né? A Júlia até comentou comigo, tem a ação... Não, é que ela comentou isso, né? Como já tem ação, não daria para fazer, não é lei nem nada. Talvez ajudar a abrir um canal para uma nova conversa com a procuradora. Eu entendo que o prefeito aí não seja então a melhor opção, mas com a procuradora do município, para explicar para ela, falar, olha, o município está perdendo, isso daí é uma coisa que não é do interesse do município. E se você... E aí, o resultado dessa conversa, quer dizer, poderia ser um acordo dentro da ação. Já tem uma ação, entendeu? Mas eu acho que não é impeditivo. Você pode fazer um acordo dentro da ação. Não é impeditivo, não. E tentar explicar para ela lá, não sei, aí depende, né, do seu interesse, do seu acesso. Isso é assunto da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Eu tenho que pensar quem lá na política urbana porque aceitaria isso. Eu não vejo vantagem nenhuma para o município, porque você fala assim, vamos... Olha para mim a composição da Desenvolvimento Econômico e Política Urbana, só para eu lembrar quem são os vereadores. Porque você imagina, como é que você transformaria, porque o município encara isso daqui como uma área indivisa. Agora, legalmente, como é que você transforma isso daqui numa área indivisa? Isso aqui é um pedaço do loteamento. Pela lei,
né? Você deveria desconstituir o loteamento. Mas como é que você vai desconstituir um loteamento que, sei lá, 70% Já está regular e ocupado? Já está